Olá, eu sou a Edislene Macedo e esse é o OndasCast do curso de jornalismo da Faculdade RSA. E no episódio de hoje vamos mergulhar sobre um tema fundamental, o sertão nordestino além dos estereótipos. E para falar mais sobre esse assunto estão aqui comigo os acadêmicos do curso de jornalismo, Luan Cardoso e Pedro Igor. Sejam bem-vindos e boa noite. Boa noite, tudo bem? E à distância temos um convidado especial, um historiador que entende profundamente do sertão, o professor Itamar da Silva. Olá, muito prazer. Eu sou o professor Itamar da Silva Lima, tenho 37 anos, sou formado em História pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente sou professor de História do Estado do Ceará. Tenho aproximadamente 10 anos de experiência na educação, lecionando o ensino médio e fundamental. E também, atualmente, sou mestrando em ensino de História pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, a Universidade Regional do Cariri, que fica no Crato. Boa noite. O tema que a gente vai falar é um tema muito importante, porque o sertão nordestino muitas vezes é retratado como que é só seca, muita pobreza, muita fome. Mas o semiárido do nordestino tem muita riqueza cultural, ambiental, gastronômica. E a gente tem que mostrar isso para as outras pessoas, para que ocorra uma quebra de estereótipo que tem sido perdurado por muitos anos na sociedade. Pegando um gancho, né, do que o meu amigo Pedro falou, falar um pouco sobre as origens, os estereótipos. Eles têm origem, na verdade, nas generalizações, né, que são feitas ao longo do tempo sobre determinados grupos sociais, étnicos, culturais ou de gênero. E eles geralmente surgem de experiências limitadas pela falta de conhecimento ou até de preconceitos históricos e culturais, por exemplo, a mídia, as tradições familiares, né? Até o sistema educacional podem reforçar esses estereótipos ao repetir, né, imagens ou ideias distorcidas sobre outras pessoas, né? Os estereótipos são construções sociais que, embora muitas vezes baseadas em generalizações simplicistas, têm impacto profundo na forma como enxergamos, né, e tratamos os outros. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor, professor Itamar, sobre de onde vêm esses principais estereótipos sobre o sertão nordestino e por que eles ainda são tão presentes na nossa cultura. Podemos dizer que esses estereótipos, eles são frutos de um processo histórico que constroem imagens simplificadas e pejorativas que associam o sertão à seca, à miséria e ao atraso. Pode-se dizer ainda que, durante muito tempo, essas construções elas foram se fazendo, né, colocando o Sul e Sudeste como aquelas regiões que são mais importantes dentro do nosso país, aquelas mais desenvolvidas. E essas imagens que colocam o Nordeste como lugar do atraso, como lugar do analfabetismo, elas muitas vezes são colocadas pela mídia, né, de forma distorcida, né? E essas imagens elas persistem na educação, muitas vezes são reproduzidos até em livros, a gente percebe muitas vezes, revistas, nas novelas, na publicidade e até mesmo em discursos políticos, sem o devido olhar crítico sobre a complexidade e diversidade do sertão. Nós sabemos que o Nordeste brasileiro tem dificuldades, né, econômicas, né, e que é um lugar que precisa de mais investimento, é verdade, mas é um lugar que tem um povo de uma cultura belíssima, de um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo essencialmente de uma resistência muito bela, que sempre lutou para transformar a sua realidade e que nos últimos anos tem também dado passos largos na direção da sua educação. Exatamente, professor. Culturas essas que não são tão valorizadas pela mídia nacional, e eu trago, em base nisso, um novo questionamento para o professor.
O professor acredita que novelas e filmes ainda reforçam esses clichês? Podemos dizer que sim, infelizmente sim. Embora existam produções que tentam quebrar esses padrões, como podemos citar aqui o Bacurau, um filme que mostra a resistência, a resiliência do povo nordestino, muitas outras novelas, filmes ainda retratam o sertão nordestino de forma caricata, centrada na pobreza ou mesmo na violência. Isso perpetua uma imagem única distorcida, ignorando a riqueza cultural, como já coloquei, a resistência e a inovação que existem também no Nordeste brasileiro. Sem encontrar também a riqueza ambiental, que é muito grande no Nordeste brasileiro. Vamos pensar, por exemplo, a questão da energia eólica, a energia solar, que grandes potenciais ainda a ser explorado, e também o potencial ambiental, que é uma coisa riquíssima e valiosa que nós temos. A questão cultural, belíssima, que também nós temos e precisa cada vez mais ser conhecida e valorizada. Bem, professor, há sim grandes produções cinematográficas que valorizam a cultura, as tradições da nossa região. E considerando a mídia nacional, o senhor acha que evoluiu enquanto a mediatização do nosso sertão é a forma de retratar o sertão, suas riquezas, é, e suas tradições, suas culturas? Posso dizer que a gente percebe que aos poucos, sim, estamos vendo mais produções locais,